Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, segundo de todos vós, para agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna que o Senhor nos oferece, se fiel fomos à sua palavra, até o fim da nossa vida na face desta terra. Minha alma jubila de alegria em estar junto com esta irmandade nesta noite. Agradeço a Deus pela esposa, o casal de filho. O Senhor me deu 2 netas e eu sou o homem mais feliz do mundo, que as suas promessas têm cumprido na minha vida. Queridos, eu agradeço a Deus por as viagens. Irmãos, muitos de vocês sabem que eu morei na rua, comi do lixo, dormi debaixo da ponte. E um dia, congregado, o Senhor tomou seu servo pelo Espírito Santo e disse assim: menino, um dia você vai atender alguém na mesma situação que você. Porque como eu morei na rua, irmãos, o Senhor deu nós uma casa, minha mãe criou 4 filhos dentro da graça e assim por diante, mas não é isso que eu quero contar. E eu creio, Senhor. Quando foi uns meses atrás agora, a voz de Deus brandou para mim: vai para a cidade tal, lá tenho a minha serva da piedade, 4 crianças, o marido vendeu a casa com ela dentro, na mesma situação que você. Vai lá e faça uma casa para ela, que o meu nome vai ser glorificado. Eu agradeço a Deus nessa noite, porque partimos, construímos essa casa em 7 dias e Deus está sendo glorificado. Cumpriu mais uma das suas promessas na minha vida. Então agradeço o Senhor, porque, irmãos, eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos e nasceu na minha coxa uma ferida muito terrível. Minha mãe trabalhava, não podia cuidar de nós, só chegava de noite. E eu fui para o hospital. Cheguei lá no hospital, a moça me ajudou a preencher a ficha. E quando eu fui passar pelo médico, ele olhou aquela ferida, me examinou e disse para mim: você está sozinho? Eu disse sim. Cadê sua mãe, seu pai? Falei: não tenho pai. E a sua mãe? Minha mãe está trabalhando. Ele foi lá na frente na recepção, chamou a atenção das meninas que preenchiam as fichas e ficou bravo e disse que eu não poderia estar sozinho com a situação que eu estava. Fez umas fichas, algumas coisas e mandou eu levar para minha mãe assinar e comparecer no hospital, que eu precisava de fazer uma cirurgia urgente. E eu fui para casa, irmãos, cheio de dor, fui para casa e esperei a minha mãe chegar. Minha mãe chegou por volta das 6 horas e eu contei para minha mãe, mostrei o que ele me mandou para entregar para ela. Eu entreguei na mão da minha mãe e tinha culto, e a minha mãe disse: ô filho, vamos congregar, vamos ouvir a palavra. E nós fomos congregar, e naquela noite o Senhor tomou o seu servo e disse: o meu anjo vai visitar a tua casa nesta noite. Nós fomos embora, levamos aquela palavra, e quando chegamos em casa oramos, eu, meus irmãos, a minha mãe, e nós oramos. E quando foi pela madrugada, eu dormi, a minha cama tinha uma janelinha assim do lado da minha cama, e eu dormindo naquela cama, eu vi que veio 2 pombas e pousou naquela janela. Só que eu cobri a cabeça, eu durmo com a cabeça coberta. E eu vi aquilo, mais uma pomba, e começaram a cantar. Irmãos, eu fui, uma veio e voou e pousou assim em cima da coberta, em cima das minhas pernas. E quando ela pousou, eu fui descobrir a cabeça para mim ver aquelas pombinhas. E quando eu fui descobrir a cabeça, o Senhor me batizou com a promessa, me libertou, e eu estou aqui glorificando o teu nome. Glória a Deus. Acordei minha família toda. Então eu não posso nunca, sou difícil de glorificar a Deus nessa parte. E o Senhor me colocou isso no coração para glorificar a Ele nesta noite. E eu agradeço o Senhor, irmãos, porque estava indo no mercado e na rua vinha vindo uma mulher,
um balaiozinho assim na mão, e ela carregava umas trufas, vendendo trufa. E naquela cestinha dela, ela com aquele monte de trufa, e as pessoas vinham vindo, e ela entrava na frente das pessoas e dizia: compra minha trufa, e segurava as pessoas. E eu comecei a olhar para aquela mulher, e eu disse assim: meu Deus, não é assim que vende, abordando as pessoas desse jeito, as pessoas vão se sentir incomodadas, e ninguém comprava. Eu fui olhando, e era a minha vez. E eu fui passar pelaquela mulher, ela disse: moço, compra minhas trufas. Eu disse para ela: eu vou comprar, mas eu não quero nenhuma dessas trufas que você tem aí nessa cesta, nenhuma. Eu quero as que você tem em casa. Ela disse: mas eu não tenho mais nada em casa, eu tenho essas aqui, por favor, compra minhas trufas. Eu disse: eu já disse para a senhora, essas eu não compro, eu quero comprar as que a senhora tem em casa, mas eu não tenho mais. Eu falei: mas a senhora vai fazer, me dá o seu endereço. E ela, muito assustada, me deu o endereço dela. Quando ela me deu o endereço, ela saiu já abordando outra pessoa. Eu disse: pronto, senhor. A voz de Deus mandou para mim: vai no mercado, faz uma compra e leva na casa dela. Eu fui para o mercado. Cheguei no mercado: o que eu pego, senhor? E fui pegando tudo que o senhor foi mandando. E eu fui na casa daquela mulher. Quando eu toquei a campainha, saiu o senhor, o marido dela, e ele veio no portão. Pois não. Eu disse: eu queria comprar trufa. Aí ele ficou apavorado, olhando assim: ah, minha esposa não está, ela saiu para vender. E ele querendo achar a mulher, a esposa dele, para vender as trufas. Eu disse: eu sei que a tua esposa não está, eu já encontrei com ela, abre o portão aí. E ele abriu o portão, e eu já fui descendo com todas as preparações e colocando em cima da mesa. Quando eu fui colocando em cima da mesa, tinha um sofazinho assim. Ele sentou no sofá e começou a chorar. E eu perguntei: por que você está chorando? Ele disse: como é que você sabe que nós estamos passando fome? Como é que você sabe que nós estamos em necessidade? Eu falei: olha, eu sou servo de Deus e o Senhor me revelou. E ele começou a chorar, irmãos, bendito é o nome do Senhor. E ele disse: moço, eu quero contar uma coisa para o senhor. Eu falei: conta. Faz 2 anos que eu estou desempregado, eu não sirvo mais para nada, eu sou um inútil. Olha, luz, água, tudo atrasado, situação difícil. Minha mulher já está de idade na rua vendendo trufa. Vem aqui que eu vou te mostrar o negócio. E aquelas casas antigas, e eu fui, dá licença, eu fui naqueles corredores com aquele homem, e quando eu cheguei no banheiro, tinha uma corda pendurada no banheiro, e ele disse: como eu aproveitei que ela saiu, e eu não sirvo mais para nada, eu coloquei essa corda, e quando eu ia me colocar no pescoço, a campainha tocou, e eu fui atender a campainha, eu já subi na privada, soltei aquela corda, e gritei: Senhor Jesus, cobre nós com o teu sangue. Eu falei: moço, fala assim: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, clama pelo sangue do Senhor. E ele começou a clamar. Eu falei: vamos orar, ajoelha aí. E nós ajoelhamos, e Deus me deu uma oração. E quando levantamos da oração, ele chorava muito e disse: como é que eu faço para pagar isso para o Senhor? Eu falei: para mim você não deve nada. 2 ruas para cima da casa dele tem uma congregação. Eu falei: aqui em cima tem uma igreja. Faz o seguinte, vai lá fazer uma visitinha, nós vamos ficar muito felizes. Ele disse para mim: tá bom, eu vou chamar a minha velha e nós vamos lá nessa igreja. Eu disse: tá bom. Dei um abraço naquele homem e fui embora. Agradeço o Senhor, porque passou mais uns dias, eu encontrei com aquele homem, e ele me encontrou e disse: seu Walter. Eu olhei para ele, ele disse: paz Deus. Eu disse: amém. Olha, eu e a minha esposa, nós somos na sua igreja e nós gostamos muito, nós nunca mais vai sair de lá. Eu disse: tá bom. Passou mais uns dias, ele me saudou e me abraçou e disse: o Senhor me chamou e chamou a minha esposa. Glória. E Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Então eu agradeço a Deus, irmãos, porque está mais ou menos com uns 15 dias, né, Vitor? 15 dias, o Senhor fez uma obra muito gloriosa, e eu senti repartir com essa irmandade. Eu agradeço o Senhor, porque, irmãos, me ligou uma irmã, e ela me ligou: irmão Valtinho, mas Deus. Eu disse: amém. O irmão não me conhece, e nem eu conheço o irmão. Eu sou aqui da Bahia, irmão Valtinho, mas eu tenho uma amiga que conhece o irmão.
passou o telefone do irmão. Eu queria pedir uma coisa para o irmão. Eu disse: fala, irmã. Ela disse: irmão, eu tenho um filho que ele saiu daqui da Bahia e foi aí para São Paulo procurar emprego. Irmão, meu filho comunicava comigo direto, mas já faz 4 anos que o meu filho não comunica mais comigo. E eu fiquei sabendo que o meu filho está usando droga. A última vez que eu soube, 4 anos que eu não falo com meu filho. Procura o meu filho aí, irmão. Eu sei que ele está aí na Zona Sul. A última vez que falei com ele, ele estava aí. Procura ele aí para mim, irmão. Me ajuda. Não deixe eu morrer sem eu ver meu filho. O Senhor me fez uma promessa que eu ia ver meu filho. Acha o meu filho para mim, irmão. E ela já foi dizendo assim: o nome dele é Guilherme. Ah, irmão, me doeu no coração ver uma mãe numa situação dessa. E eu querendo falar alguma coisa para a irmã, mas eu não tinha uma palavra para falar. Irmã, é muito difícil. Zona Sul é grande, irmã. Aqui tem muita cracolândia. Não é fácil. Por favor, irmão, não deixe eu partir sem eu encontrar meu filho. Deus me fez uma promessa que eu ia encontrar meu filho. Falei: tá bom, irmã. Mas vai orar, vamos apresentar na mão de Deus, né, irmã? Vamos ver o que o Senhor faz. E achando meio, e comigo pensando: nunca mais eu vejo, já até morreu 4 anos, enterra muita gente comendo gente. Eu pensando nessas coisas, eu disse: tá bom, minha irmã, Deus que te abençoe. E ela desligou e aquilo me comoveu. E eu chorei, irmão, de ver a situação daquela mãe. Bendito é o nome do Senhor. Foi dormir. E quando chegou na madrugada, apareceu para mim um moço, tudo sujo, cabelo assim encaracolado, mas cheio de sujeira, essas cobertas de mendigo nas costas. E uma voz brandou: eis aí o Guilherme. Calamanaia. E eu disse para aquela voz: e aonde está? Aquela voz brandou: Varginha. Varginha é o fundão lá pro lado do Palheireiros. Quem conhece aqui, Zona Sul, periferia. Ah, irmão, o dia clareou, foi o dia que fez mais frio. Levantei, orei o Senhor, peguei o meu carro e parti para Varginha. E quando eu cheguei um frio, irmão, deixei o carro bem longe. Calamanaia. Entrei numa padariazinha assim, num lugar feio, e eu pedi um café. O meu café é sem açúcar. A moça me deu um café frio e muito doce. E eu peguei aquele café e eu clamando pelo sangue do Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar, Senhor? O que eu estou fazendo? Bendito é o nome do Senhor. O medo, irmão, bendito é o nome do Senhor. Agradeço o Senhor, porque, irmão, de repente eu olhei assim pelo vidro, assim, eu vi um moço, cabelo enroladinho, uma coberta nas costas, e vinha vindo todo sujo. E eu vi a moça da padaria dizer assim: ao Guilherme, bem-vindo. Irmão, quando ela disse: o Guilherme, vem vindo, aleluia, aquele café ficou gostoso, ficou bom demais, quente. Eu tomei aquele café e saí de fora daquela padaria e disse para aquele moço: Guilherme, eu te conheço. Conheço a sua mãe? A minha mãe? Conheço. Ela é minha irmã na fé e ela está lá na Bahia com saudade de você. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Ele disse: é verdade, ela está lá. Você quer falar com ela? Aleluia. Fiz uma chamada de vídeo. Irmã, esse aqui que é o seu filho, esse que é o Guilherme. E ele gritava: mamãe! E ela gritava: Guilherme! Glória a Deus. Irmão, para resumir, aleluia, comoveu aquele dono da padaria, aquele povo que estava tudo ali. Limparam aquele moço, colocaram ele no ônibus, mandaram para a mãe dele, e de lá ela mandou foto, ele junto com ela, e Deus está sendo glorificado. Sai dali, irmão, uma virtude, uma alegria do Senhor na minha alma, chorando muito, glória ao Senhor. E fui andando, irmão,
porque esse lugar é terrível, não dá para chegar com o carro, e deixei o carro bem longe. E quando eu estou indo assim, irmão, aleluia, naquela alegria, eu tinha trabalhado à noite e eu tinha ganhado R$600. Ganhei R$600 e estava com o dinheirinho lá na conta, todo alegrinho, e estou indo. E quando eu estou andando, eu olhei a Enel cortando a luz da mulher, e ela segurava ele e dizia: por favor, não corte a minha luz, não corte a minha luz, por favor, não corte a minha luz, eu tenho uma criança aí dentro, e ela usa aparelho, eu preciso da geladeira. E a moça chorava e gritava, e o moço dizia: eu não posso, eu tenho que cumprir ordem. E o Senhor disse: intervém por essa mulher. E eu entendi, disse: o que está acontecendo? Ele vai cortar a minha luz. Não deixa não, moço. Eu disse: quanto que é a luz? É tanto. Me dá aí. Paguei a luz, aleluia, saí, e Deus está sendo glorificado. Cheguei na minha casa, fui agradecer a Deus pelo que o Senhor tinha feito. Irmãos, me ligou um irmão e disse: Valtinho, Deus mandou colocar R$1.200 na tua conta. É sério, e Deus está sendo glorificado. Por tudo, Deus seja louvado.